Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. O tema de hoje, abuso emocional em crianças e adolescentes. Um assunto sério e importante, então vamos juntos, porque para debater, nos ajudar a entender a temática, tenho duas convidadas hoje presenciais conosco nos estúdios. Começo apresentando então Thelma Abraão, biomédica especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. E também temos uma segunda convidada, Vera Cristina de Freitas, psicóloga e psicanalista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, vamos começar, Thelma, por favor, nos explicando quando ou de que forma esses abusos podem ser cometidos contra crianças e adolescentes. Lembrando que nós estamos falando hoje de abusos emocionais. Na verdade, o abuso emocional muitas vezes não é reconhecido como uma violência por muitas pessoas, porque normalmente ele é invisível, né? A gente consegue reconhecer facilmente um abuso físico, né? Que é uma pessoa batendo na outra, agredindo, beliscando, usando um chinelo ou um cinto, né? Isso é visível para as pessoas. Mas o abuso emocional é quando um pai ou uma mãe negligencia o que a criança sente, as necessidades emocionais dela, por exemplo, por atenção, afeto e principalmente segurança física, segurança emocional. A gente, hoje a ciência mostra claramente que o cérebro de uma criança é muito diferente do cérebro de um adulto. A criança nasce 100% dominada pelas emoções, pelo instinto, e também dependente desse adulto cuidador, né? Para sobreviver, ela precisa de um adulto para alimentar, para cuidar, para proteger. O que acontece é que muitos pais, ao não receberem educação emocional, entenderam que para educar uma criança precisa ser, né, firme, tem que bater, tem que castigar, e acaba negligenciando esse cérebro infantil, essa incapacidade da criança de lidar com o que sente, de controlar impulsos, né? Um adulto, por exemplo, ele consegue ter vontade, tá com fome e esperar a hora de comer. Tá num restaurante, você não vai furar a fila só porque você está com fome. A criança não. Ela não tem o controle de impulso desenvolvido. Então, ela está com raiva, ela chora, ela está frustrada, ela se joga no chão, e tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil. A não compreensão dessa imaturidade cerebral, do desenvolvimento infantil, faz muitas vezes com que os pais tenham uma expectativa irreal em relação ao comportamento e acabem querendo mudar o comportamento gritando, batendo, abusando ou muitas vezes xingando, né, rotulando, criticando, e tudo isso configura abuso emocional. E o abuso, ele é uma das experiências adversas da infância com potencial traumático. Então, muita gente fala, nossa, não, meu pai nunca me bateu, mas ele me xingava muito, ele me ignorava, né? Ele me desprezava quando eu cometia um erro. E isso configura abuso emocional e causa danos, né, na construção da autoimagem da criança, no seu senso de capacidade, na sua percepção de valor sobre si e sobre os relacionamentos, sobre o mundo. Vera, fala um pouco pra gente também, né, sobre essa percepção do abuso emocional. Sim, acho que a Thelma colocou umas coisas bem interessantes e aí, já no meu campo aqui na psicologia e na psicanálise, acho que a gente pode pensar na importância dos pais ou cuidadores de uma criança de se dar conta daquela alteridade, né? Que é um outro, é uma outra pessoa, né? É uma criança que tem gosto próprio, que tem desejos, que tem vontades diferentes dos pais. Porque quando os pais tentam colocar tudo no mesmo pacote, né? Então isso fica negligenciado, a necessidade da criança, necessidade de escuta, de atenção, de acompanhamento, né? Então, assim, acho que uma coisa importantíssima para os pais em relação à questão do abuso emocional é a percepção da alteridade. Quem é essa criança? O que essa criança precisa? O que essa criança necessita? Às vezes até a temperatura do leite de uma criança para outra é diferente. Isso já vai nos mostrando, né, enquanto mães, a demanda de cada criança, né? Então, o ambiente emocional, o afeto materno é algo que constitui a alteridade da criança, e isso precisa ser considerado. E a gente sabe que a criança, quando nasce, ela não tem
a sua vida psíquica formada. Ela vai formando isso através das mamadas, através do contato com o mundo, que vem através da mãe. Agora, Thelma, muitas vezes ou muitos pais costumam confundir o educar com essa negligência emocional, né? Então, não, eu estou sendo austero porque eu estou educando, né? Eu estou impondo limites e, na verdade, muitas vezes perdem essa linha tênue aí. Muito boa a sua pergunta, a sua colocação, porque essa é uma dúvida muito comum nos pais, que é assim, bom, se eu não vou bater, se eu não vou gritar e se eu não vou agir dessa forma, então, quer dizer, o meu filho agora vai fazer o que ele quer? Ele que vai mandar na casa? E eu falo, não é isso. O grande desafio para a nossa geração, né, que fomos criados por gerações que não receberam educação emocional, nós somos aqui a primeira geração que estamos tendo acesso ao avanço, né, da neurociência, entendendo melhor como funciona o desenvolvimento do cérebro, aprendendo a usar a razão para lidar com a nossa própria emoção. Então, a gente precisa entender que existe um meio do caminho entre eu ser agressivo, violento, autoritário e eu ser totalmente permissivo e deixar uma criança fazer tudo o que ela quer. Então, o grande desafio dos pais é entender que sim, os limites são importantes, porém com respeito, sem precisar ferir essa criança emocionalmente, sem precisar destruir a autoestima dela, né? Então, muitos pais, por exemplo, negam colo para o filho porque acham que vão estragar a criança. Acham que vão deixar a criança mimada, né? Tem bebê chorando no berço, porque a mãe fala, ai meu Deus, o povo fala para não pegar, para não ficar mal acostumado. Então, olha só, a negligência já começa aí. Nossa espécie, né, de mamífero, nós somos a espécie que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. Você vê um cavalinho, ele já nasce andando, o cachorrinho também, nós não. A gente é 100% dependente do cuidado desse pai e dessa mãe. Então, quando o bebê chora, que é a única forma de comunicação, e essa mãe entende que, se eu for lá, o meu filho vai ficar mimado, já começa um certo abuso ali, porque o bebê precisa confiar que esse pai, essa mãe vai atender esse choro, seja porque ele está com fome, seja porque ele precisa de colo, seja porque ele está com frio, seja porque ele está com uma fralda suja. Então, os pais precisam entender que dar amor, que dar colo, não estraga ninguém. Pelo contrário, deixa a criança segura de que ela é amada, de que ela é vista, de que ela é importante. O que deixa uma criança mimada é você... primeiro, não estabelecer limites claros, ou então a criança chorou, você disse um não para ela. Não, filho, não vai na piscina hoje, ou não vai comer esse chocolate agora, ou não vai comprar esse brinquedo hoje. E os pais, a criança chora, ele fala, não, vai, para de chorar, vai. Para de chorar que eu te dou o que você quer. Por causa daquele choro, por causa da intolerância desse pai ao choro, a não aguentar, lidar com a frustração do filho, ele acaba transformando esse não em um sim. E isso, a criança inconscientemente entende, opa, quando eu choro, eu consigo o que eu quero. E aquilo reforça aquele comportamento da criança de estar sempre chorando, pedindo, e os pais ficam com muita raiva e começam a agredir a criança. Que criança que só chora, tudo que eu falo não, ele não aguenta. Então, a mudança precisa começar no adulto. Entender que, sim, a criança é imatura, ela não tem condição de se acalmar sozinha, ela vai ter dificuldade de passar pela frustração. Eu posso dizer um não, manter o meu limite, mas eu devo também acolher o que a criança está sentindo. Filho, é não, por isso, eu sei que você está triste. Quer um abraço? Vem cá. Amanhã, né, você pode ir na piscina, ou sei lá, domingo que vem a gente pode ter esse brinquedo. Percebe como que eu vou manter o meu limite, mas eu também vou olhar para o que a criança está sentindo? Ao invés de falar para ela, não, engole esse choro, você não tem que querer não, entendeu? Então, as emoções, elas são humanas, a gente não consegue impedir uma emoção, e muito menos uma criança. Então, essa capacidade de lidar com o que a gente sente, essa capacidade de autorregulação, ela vai acontecendo com o passar dos anos, conforme o cérebro vai desenvolvendo e principalmente com o modelo do nosso cuidador. Se o nosso cuidador é uma pessoa que consegue lidar com as próprias emoções, ele vai ensinar o filho a fazer o mesmo. Agora, se você é uma pessoa que grita, descontrola por tudo, é explosiva, não tem como você ensinar seu filho a lidar com as próprias emoções. E aí eu falo que por isso que é tão importante o adulto se reeducar para melhor educar. Vera? Sim. Não tem como a gente pensar na questão dos limites sem a gente pensar também nessa capacidade, essa condição de capacidade de se frustrar.
A criança nasce sem essa capacidade, zero. E o ambiente vai ensinando ela que ela precisa saber lidar com a frustração, né? E quanto mais o ambiente for adequado nesse sentido, mais aquela criança vai saber lidar bem com isso, não só na infância, no momento ali daquela necessidade, mas ao longo de toda a vida. Né? Então, acho que a grande questão da disciplina, né, é a gente saber ensinar uma criança a se frustrar de forma adequada, sem feri-la, sem machucá-la. Ensinar que tudo na vida vai precisar ser negociado, vai ter que ter uma negociação interna. Talvez não pode ir na piscina agora, mas amanhã pode. Talvez ela não pode tomar o sorvete agora porque ela está com uma dor de garganta, mas a hora que passar, que desinflamar a garganta, ela vai poder. Então, a gente tem que ir, e os pais são os responsáveis por encaminhar essa criança nessa estrada do aprendizado da frustração, de ter essa capacidade. Isso vai desenvolvendo a resiliência, né? Isso. A criança vai, junto com o apoio do pai, aprendendo a ter essa autorregulação. Isso, né? exatamente. Aprendendo a lidar com essa frustração. E é uma questão de tempo. Muitas vezes os pais esperam isso de uma criança de 2, 3 anos. Sim. E eu falo que daí é uma expectativa irreal, Sim. que gera muita frustração nos pais e que também acaba gerando violência, né? Por isso que é Sim. tão importante entender o desenvolvimento infantil. Isso. E também levar em conta que cada criança é uma criança. Né? Novamente a gente volta ali na questão da alteridade, porque você não vai poder colocar uma cartilha ou uma série de regras se você tiver, por exemplo, 2, 3 filhos. Isso fica muito complexo para a criança. Né? E isso pode configurar um abuso emocional, porque para uma criança pode estar muito ok seguir aquela regra. Para outra, talvez ela precisa de um outro caminho. É verdade. Né? Isso dentro de casa. Né? Quanto mais na escola, no ambiente de aprendizado, em que tem uma diversidade enorme, mas se essa diversidade não for respeitada dentro de casa, enxergada ali dentro de casa, vai ser muito mais difícil lá fora. Agora a gente falou um pouco aqui também sobre o exemplo dos adultos de forma superficial, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco mais, né, Vera? Ou seja, o exemplo que esses pais dão, né? Mesmo que sem Sim. perceber, né? Então, na forma como se comportam dentro de casa, no tom com que falam, né? No quanto são agitados ou não, ou muitas vezes até o ambiente dessa casa, né? O Sim. quanto essa casa é bagunçada, é desarrumada, Sim. é barulhenta, isso tudo gera uma situação nessa criança. Sim, sim. E a criança, ela vai aprender. Lembra que a criança nasce sem capacidade para se frustrar. Ela quer tudo na hora, ela quer tudo do jeito dela. Ela berra no berço, ela quer ser atendida. Ela vai aprender a se frustrar gradativamente com o ambiente que ela convive, com os pais que ela tem, com as pessoas que cuidam dela. Então, como esses adultos lidam com a frustração? Como esses adultos lidam com limites? Como esses adultos lidam com perdas? Isso, de uma forma muito tácita, vai acabar sendo uma aula ali no dia a dia. A criança vai aprender de acordo com os adultos. Como eles lidam com as suas emoções, como eles lidam com as suas perdas, como eles lidam com o não. Então, a criança ela vai aprendendo, desenvolvendo essa capacidade de se frustrar junto com os pais. Não tem como fazer uma coisa dissociada. Não tem como você ditar regras e dizer as coisas têm que ser assim, se enquanto cuidador você não segue isso. Né? E aí eu acho que entra a questão do abuso, porque muitos pais querem colocar as regras, os limites de forma impositiva. E muitas vezes incoerente, porque eles mesmos não conseguem seguir o que eles dizem para a criança fazer. E aí a gente tem um ambiente pronto para criar uma esquizofrenia. Né? Um ambiente em que o que é dito é diferente do que é feito. Isso é receita básica para criar esquizofrenia. Thelma. Você sabe que você estava falando aí, você deu um exemplo, né, sobre o tom de voz, sobre a forma que os pais se comportam. E isso é tão importante, porque nós somos mamíferos, seres sociáveis, né? A gente nasceu para se conectar. Então,
nós temos um sistema que se chama neurocepção, que é diferente da percepção. O que é percepção? Né? Eu estou olhando para você, estou vendo que você está de colar, você está de batom, eu estou conscientemente prestando atenção e decidindo, né, a minha opinião sobre o que eu estou vendo na minha frente. A neurocepção, ela é inconsciente. Em milésimos de segundo, a gente consegue reconhecer na face de um outro indivíduo segurança ou insegurança. Sabe quando uma pessoa se cruza com alguém na rua e aquela pessoa, só de você olhar para ela, você se assusta porque ela está com uma cara muito fechada, ou você acha, meu Deus, essa pessoa vai fazer um mal para mim, sei lá, vai me roubar, vai me assaltar? Em milésimos de segundo, o seu corpo consegue reconhecer essa ameaça no outro e dispara aí uma cascata hormonal, né? Te coloca num modo de luta ou fuga, seu coração acelera, você já começa a pensar em formas de se proteger ou de repente até de correr. Agora imagina só, se você vive com pais assim constantemente te olhando feio, te olhando bravo, falando em tom agressivo, falando em um tom ameaçador, sempre na base do medo. Esse sistema nervoso que foi desenvolvido para proteger a sua vida e que também foi criado para ser ativado apenas em momentos de perigo, ele passa a ficar ativado o dia inteiro. E isso gera problemas cognitivos, dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade de foco. Isso piora o comportamento da criança, que muitas vezes fica muito agitada, pode ficar hipervigilante, com dificuldade de dormir, com dificuldade de se acalmar. E os pais, ao não entenderem isso, eles começam a pegar mais no pé dessa criança. Começam a agredir mais ela. Nossa, essa criança está precisando de mais, né, mais limite. Então aí a criança começa a sofrer muito castigo, começa a apanhar, começa a sofrer mais agressividade do que ela já sofria e ela não sabe comunicar. Papai, mamãe, eu preciso me sentir seguro, eu preciso que você goste de mim, eu preciso que você me direcione, que você me guie com amor, né, para que eu possa me desenvolver bem. Então, essa falta de conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil e a incapacidade cognitiva da criança de traduzir em palavras aquilo que ela sente, gera um caos nas famílias. Então, é urgente que pais, né, que educadores, pessoas que estão na linha de frente, lidando com a infância, busquem conhecimento para entender o comportamento de uma criança. Porque a gente sabe que essas experiências adversas vividas, né, quando essa criança sofre abusos emocionais constantes, abusos físicos constantes, negligência, isso deixa marcas no sistema nervoso e que mais na frente vai refletir, né, como ela falou em esquizofrenia, mas também essa não é a minha área, né, mas eu posso te dizer que, baseado em pesquisas científicas, aumenta a probabilidade de vícios em álcool, vícios em droga, depressão, ansiedade e muitas outras doenças. Então, a infância é uma fase crucial para que a gente possa construir adultos emocionalmente saudáveis. E quando é o momento para você começar a impor limites, né? Então, enquanto é muito bebê, enquanto é muito pequeno, então precisa dessa necessidade, tem o choro, precisa ser entendido. Mas quando é esse momento ou de que forma esses limites devem ser introduzidos? Eles devem começar a acontecer já desde muito cedo, mas sempre com esse respeito ao outro. A criança que você teve é um outro. Ele tem uma especificidade, ele tem uma subjetividade muito diferente. Então, os limites, por exemplo, o bebê está no berço, ele só conhece o que é da ordem da urgência. Então, ele quer que os seus desejos, as suas necessidades sejam atendidas imediatamente. Então, a criança vai chorar porque ela quer mamar. A mãe, ela vai inicialmente atendendo essa necessidade, porque a criança precisa sentir que se ela grita tem alguém ali que vai atender. Só que com o tempo, se o bebê já está lá com seus 6 meses, a mãe não precisa sair correndo a hora que o nenê chora e necessariamente dar a mamada naquele momento. Então, é uma negociação que vai acontecendo entre a mãe e a criança, de forma que a criança seja atendida, mas ela não seja atendida de forma excessiva, porque aí também pode ficar invasivo para a criança. A mãe que é negligente no cuidado, ela vai deixar marcas na criança, mas a mãe que atende demais, além do necessário, também vai deixar marcas.
porque vai tirar essa pessoa da realidade, né? Qual que é a realidade da nossa vida adulta? Tem hora que o nosso desejo vai ser atendido, tem hora que não, e a gente vai ter que saber lidar com isso. Né? E acho que a Thelma tocou num ponto bem interessante, que ela falou assim, sobre a percepção da criança. Isso é uma outra coisa que a criança ganha, que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida dela. A percepção inconsciente, ou seja, o que ela capta do ambiente, o que ela capta das pessoas que se relacionam com ela, independente do que é dito, né? A gente percebe e os nossos inconscientes, eles se comunicam. E essa percepção, ela precisa ir sendo validada pelos pais, né? Porque se ela não for sendo validada, ao invés dessa criança ter uma percepção, ser amiga da sua percepção, ela vai ficar confusa. Ela não vai entender quando realmente as coisas são como ela percebem ou não. Então, acho que esse ponto é muito importante, né, Thelma, assim, para a questão do aprendizado da criança, a questão mesmo dessa regulação. Porque se a criança não tem validada a sua própria percepção, isso vai ter um impacto muito grande na vida dela também. Thelma. Você estava falando aí sobre os desejos, né? E sobre o limite que você falou, como que eu olho para isso? Existe o que é desejo e existe o que é necessidade, são coisas distintas, né? Sim. Quando a gente fala de um bebê, ele tem necessidades que precisam ser atendidas. Conforme essa criança vai crescendo, começam a vir os desejos, né? Isso. Que não é, eu não preciso mamar agora, mas eu quero aquele brinquedo que está ali. Isso é um desejo, né? Diferente de uma necessidade. Então, quando a gente fala em limites, a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade. Essa criança vai frequentar a escola, né? Ela vai crescer e ser preparada para ir para a sociedade, para um ambiente. Então, eu falo que todo mundo precisa de limite, adulto também. A questão é como a gente coloca isso. No dia a dia, vai ter coisa que essa criança pode fazer, vai ter coisa que ela não pode fazer. E conforme ela vai crescendo, ela começa a andar, ela começa a ter vontade, ela começa a mexer em tudo. Vai ter coisas, por exemplo, já viu que as mães às vezes falam, eu não quero que meu filho pegue nesse vidro. Eu não quero que ele mexa naquilo. Vai na casa de alguém, meu Deus, a criança está mexendo em tudo. E aquela mãe entra em desespero. Se a criança tem 1 ano, 2 anos, não adianta você querer bater nela porque ela fez isso, não adianta você querer gritar. Aliás, eu sou contra qualquer tipo de agressividade, né, de violência. O que a gente precisa fazer é entender assim, como que eu vou colocar o limite nessa criança? Primeiro, preparando o ambiente. Tirar o vaso de vidro do meio da sala, porque aquela criança não consegue entender que aquilo quebra e machuca ela. E não é porque a criança é terrível, porque ela ainda não tem cognição suficiente para isso, né? Essa é uma habilidade executiva que a gente vai construindo com o passar do tempo. Então, entendendo essas diferentes fases é super importante, porque uma criança de 6 anos, por exemplo, ela já sabe que vidro quebra, que vidro corta. Uma criança de 2, 3 anos, ela ainda não sabe. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo e vai chegando a situações, esse pai vai entendendo o que é adequado, o que não é adequado e ensinando para a criança as consequências. Por que eu não posso fazer isso? Para que ele possa, mais tarde, aprender a tomar boas decisões sozinhos, né? Porque eles não vão estar sempre perto de nós. Sim. Seja na escola, seja quando ele crescer e tiver os próprios amigos. Eu falo que a infância é uma fase importante para a gente ensinar os nossos filhos a pensarem e a tomarem boas decisões, mesmo quando a gente não estiver por perto. Então, para os pais é muito mais fácil falar, tira a mão daí, menino, se você não tirar a mão daí, eu vou te bater. Isso é mais fácil do que eu falar, filho, não pega aí, vem cá. Não pega ali por causa disso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Explicar, esse processo de ensinar, ele é muito desgastante. Você vai ter que repetir isso centenas de vezes até que essa criança realmente entenda. Então, o caminho mais fácil sempre vai ser gritar, sempre vai querer você ficar bravo, você querer dar um tapa. Mas será que esse caminho de simplesmente falar não, não faça isso, é melhor do que o outro de você explicar a essa criança entender o porquê que é não? E que da próxima vez ela possa decidir que é não, porque ela entende as consequências da própria atitude, entende? Então, essa é uma grande diferença entre um limite respeitoso e uma educação abusiva, né? Agora, como isso reflete, por exemplo, nesse adulto do futuro, né? Como esse abuso infantil, ou como essa não imposição de limites, ou imposição errado,
reflete nesse adolescente ou nesse adulto realmente, né, nas decisões que ele vai tomar em ambiente de trabalho? Sim, impacta a vida pessoal e a vida profissional. Você quer ver um exemplo? A criança que é educada na base de abuso físico e emocional, o que ela aprende a interpretar? Que amar é sofrer. Quantos pais vão lá e batem no filho e falam, eu te bato porque eu te amo? Na verdade, você não bate porque você ama, você está batendo porque você não sabe outra forma de educar, você aprendeu só essa. Você está batendo porque você não consegue lidar com a sua própria raiva, você não recebeu educação emocional. Então eu falo que é nosso dever nos dar a educação emocional que a gente não recebeu, para que a gente possa quebrar esse ciclo automático de agir sempre dominado pela emoção e que leva a sua vida a virar um caos, seja no relacionamento amoroso, no trabalho, com seus filhos. E a criança que escuta isso, eu te bato porque eu te amo, muitas crescem e falam, meu Deus, quer dizer, amar então é dor, amar é sofrer, amar é ser castigado. E mais tarde se torna um adolescente, aquele adulto, que se atrai por relações também conflituosas, por relações também conflitantes, né? Então, muitos relacionamentos tóxicos, pessoas saem de um, entram em outro, por quê? O cérebro, ele costuma buscar aquilo que é conhecido para ele. Então, se eu me acostumei a viver em um ambiente onde o relacionamento é assim, onde grito, tapas e abusos é chamado, né, de amor, esse é o meu modelo de amor. E mais tarde eu posso entrar em relacionamentos desse tipo. No trabalho também pode acontecer aquela pessoa que fica com a baixa autoestima porque o pai briga, chama de burro, você nunca faz nada que eu mando, você não faz nada direito. A autoestima fica abalada, o senso de capacidade também. E a criança que ela foi criada apenas para obedecer e ninguém tem essa dedicação para ensinar ela a pensar, a tomar boas decisões, ela tem dificuldade de mais para frente falar, caramba, eu mereço um trabalho melhor, eu vou aplicar para essa promoção. Ela se sente incapaz, ela tem medo de mudar de emprego, ela tem medo de repente de abrir um negócio que é o sonho, porque ela acha que não consegue, ela acha que não merece. Essa voz dos pais, principalmente na primeira infância, ela fica como um registro inconsciente do qual é a nossa percepção de mundo, sobre as pessoas, sobre as relações. Na psicanálise a gente chama isso de processo de identificação, que é quando a criança vai crescendo e vai percebendo, através dos cuidadores dela, como ela quer ficar, como ela quer ser, né? Se ela tem pessoas que exercem papéis muito incisivos, muito diretivos, ela pode ficar identificada com essa figura e acabar sendo também uma pessoa mais autoritária. Ou se ela também vive num ambiente que é mais abusivo, que tem uma pessoa ali muito autoritária, ela também pode ficar identificada com o inverso, com aquela pessoa que sempre vai receber as ordens e que tem que aceitar e entender isso. E aí, ao longo da vida, ela vai também procurar relacionamentos dessa forma, como a Thelma disse, né? Então, na psicanálise, a gente entende isso como processo de identificação, que é o que vai acontecendo no desenvolvimento da criança, né? E na fase adulta, a gente acaba se identificando com um papel ou com um personagem que a gente viu e conheceu muito bem na nossa infância, né? E se a gente quer depois mudar isso, aí é o que a gente chama de processo de análise. Olha, não me sinto mais confortável em me identificar com esse papel que, por exemplo, o meu pai exercia, extremamente autoritário, que para corrigir tinha que bater ou tinha que xingar ou denegrir a imagem, né? E, então, tudo isso depois na fase adulta pode sim ser resgatado e transformado, mas tem um custo muito grande. É verdade. Muito bem. A gente vai sair para um rapidíssimo intervalo aqui no programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre a questão psicológica, né? Os abusos emocionais de crianças e adolescentes. É um tema muito importante. Hoje tenho duas convidadas especiais aqui me ajudando a entender um pouco mais dessa questão. Voltando para o que a gente conversava então no primeiro bloco, Vera, vamos falar um pouco sobre os problemas psicológicos que toda essa questão, né, de impor limites ou do quanto esse abuso emocional pode desencadear e tornar aí um adulto ansioso, um adulto depressivo, um adulto esquizofrênico, né? Sim, sim. A gente precisa ter muito claro que a infância, que esse período é o período de formação, né? Então, a gente, na fase adulta, a gente vai viver um espelho daquilo que viveu na infância. Então, tudo o que acontece nos primeiros anos da criança vai ter um impacto muito grande na vida adulta. E a gente tem um grande autor que se chama Winnicott e ele fala da importância da mãe de camisola. Ele fala a importância de que quando um bebê nasça, a mãe tire o salto, tire as outras coisas da cabeça dela e ela esteja ali para cuidar daquela criança. Porque essa criança vai exigir, essa criança precisa de acompanhamento, essa criança precisa de um olhar. A criança que tem minimamente isso, ela vai ter uma adolescência mais saudável e uma vida adulta também muito mais ajustada. Agora, a negligência, a falta de cuidado ou a terceirização, isso é uma coisa complexa porque vai trazer impactos que depois, lá na frente, são desagradáveis. Thelma, a gente falava um pouco também sobre a importância, inclusive a Vera citou, né, agora do papel dessa mãe ou desse pai logo que essa criança nasce, né? Hoje em dia, a gente sabe, a gente vive num mundo moderno e onde os pais e as mães, principalmente, têm aí múltipla função, né? E aí, nesse momento, é muito complicado, porque esses pais acabam terceirizando essa educação, ou nem só a educação, muitas vezes a própria criação realmente dos filhos, seja para algum familiar, seja para uma babá, seja para a escola, para a creche, né? Até mesmo para poder lidar aí com o mercado de trabalho, com os desafios, até porque os pais não conseguem equilibrar muitas vezes isso, né? Acaba sendo uma frustração deixar o mercado de trabalho de lado para se dedicar só à maternidade, muitas vezes, por exemplo. Qual o efeito disso? É assim, eu falo que para ter filhos a gente precisa ter disponibilidade emocional, disponibilidade de tempo. Não vale a pena colocar um filho no mundo para deixar ele para lá, né, ele vai trazer problemas. Essa sua atitude de deixar para lá, de não cuidar, vai trazer problemas no futuro. Então, o ser humano, como ela falou, é dependente no início da vida, né? E no início da vida, principalmente, existe a construção do apego. E o apego seguro, ele é fundamental para a saúde mental futura do ser humano. Isso acontece principalmente dos 0 aos 3 anos de idade. Então, claro, a mãe trabalha, está tudo bem, não tem problema ela trabalhar, querer ter uma carreira, ser bem-sucedida, mas em algum momento do dia, o filho precisa ser prioridade dela. Seja de manhã, no final do dia, na hora do almoço, buscar formas de, principalmente nesse início de vida, ser presente fisicamente e emocionalmente, porque essa criação desse vínculo e do apego seguro é a base para os próximos relacionamentos que teremos. E é justamente uma fase onde as pessoas acham, não, mas é só um bebê, não entende nada, não fala. E realmente, mas o cérebro humano ele vai guardando de forma implícita tudo isso que vai acontecendo, né, com esse cuidador primário. Seja a forma com que essa mãe dá ou não dá o afeto que precisa, dá ou não dá o alimento que precisa. Se esse cuidador, e muitas vezes é a mãe por conta da amamentação, né, no início da vida, eu posso confiar nela, né, para cuidar de mim. Então, mesmo que você trabalhe, mesmo que você chegue no final do dia cansada, lembra que o seu filho precisa de você. Ele passou o dia com uma babá, passou o dia na escola, passou o dia com uma outra figura da família. Isso não faz com que ele deixe de querer a sua atenção. Ele precisa, né? É uma necessidade, na verdade. A gente está falando de diferença entre necessidade e desejo. É uma necessidade da criança se sentir bem-vinda e amada por seus cuidadores primários, né? Então, tira um tempo, sai das telas. Tanta gente passa tanto tempo, os pais no celular, 2, 3 horas por dia. Pega um pedaço desse tempo e dedica para o seu filho, para brincar com ele, para ler um livro juntos, para pôr ele para dormir, para dar um beijinho de boa noite, para cobrir. Essas memórias ficam para o resto da vida. Sim. E eu penso que não tem como escapar, né, Thelma, assim, aqueles 3 primeiros meses do bebê,
do contato materno muito próximo, muito íntimo, porque é um momento, e aí você pode falar mais, que o cérebro está se formando, que a noção, né, está se formando. Então, assim, eu penso que, claro, a mãe não precisa abrir mão da sua carreira, o pai também não precisa, mas eu penso assim que um tempo mínimo seriam de 3 meses para essa criança sentir que ela foi bem recebida e que ela foi esperada. A construção do apego, cientificamente, é os 3 primeiros anos, né? Sim, sim. Mas, desde o útero, do nascimento, até o final do 3º ano, é uma época, inclusive, que muitos cientistas, especialistas recomendam que se você puder escolher um tempo para levar essa criança para a escola, que seja após os 3 anos. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo vai poder, por diversas razões, as mães precisam trabalhar para se manter. Mas se a gente for olhar para o desenvolvimento humano, o ideal seria isso. Por quê? Porque a construção do apego foi consolidada. Essa criança já fala, ela já desfraudou, ela já consegue comunicar, papai, mamãe, olha, aconteceu isso na escola, alguém me beliscou, um amigo me bateu, eu passei fome, eu fiz cocô na calça. Então, a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade para muitos países ainda, né? Por questões políticas, econômicas. As crianças vão para a creche muitas vezes com 1 mês, 2 meses, né? 3 meses. Sim. E é importante entender que esses educadores que estão lá na escola, cuidando dessas crianças ainda tão novinhas, eles precisam atender essas necessidades, porque eles passam a ser uma figura, um cuidador primário. Muitas crianças ficam mais tempo na escola com esses professores e cuidadores do que com os próprios pais. Então, é tão importante que nas escolas também eles tenham esse conhecimento sobre a importância dessa fase na construção da saúde mental, física e emocional do adulto. Sim. E os pais que podem escolher precisam levar em consideração que a criança, voltando à questão da identificação, do processo de identificação, quem essa criança vai ser amanhã, se ela fica o tempo todo com uma babá, ela vai se identificar com aquela figura. Ela se apega com a babá, né? E não necessariamente com a mãe ou com o pai. Então, é aí quando chega uma fase, geralmente na adolescência, que os pais dizem assim, mas eu não ensinei isso. Não foi isso que eu passei para o meu filho. Né? Mas a criança, ela está identificada com uma outra pessoa que nem faz parte daquele sistema familiar. E uma pessoa que tem valores diferentes, que teve uma criação diferente, que teve uma formação diferente. E os sinais? Quais são os sinais de abuso emocional? Né? Como esses pais conseguem perceber que tem alguma coisa errada? Porque, claro, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe faça isso de forma deliberada, ou pelo menos não deveria fazer de forma deliberada, né? Muitas vezes é por falta de conhecimento, até como a Thelma trouxe aqui pra gente, né? Apenas esses pais vão replicando o que aconteceu com eles sem parar e pensar que é necessário esse amadurecimento emocional para se tornar pai, né? E quais são os sinais de alerta para que eles percebam que estão no caminho errado? Comportamento da criança. Quando a criança começa a apresentar, por exemplo, dificuldade de aprendizado na escola, quando ela fica muito chorosa, quando o comportamento dela fica muito desafiador, quando esse pai, essa mãe se sente desgastado demais, meu Deus, eu não consigo lidar, né? Tudo é difícil. Aí é um momento de você parar e falar, opa, o que está acontecendo aqui? Porque normalmente os pais querem fazer o quê? Mudar o comportamento do filho. Quando ele não tem conhecimento, ele acha que o filho é o problema. Ele não consegue identificar que é algo que ele está fazendo que está engatilhando naquele comportamento. Então, eu falo que o primeiro passo é a tomada de consciência. Opa, eu estou repetindo um padrão, meu pai fez isso comigo, né? E agora eu estou fazendo igualzinho. Será que isso não está causando problemas no meu filho? Então, esse sinal de alteração comportamental leva muitos pais a procurarem um psicólogo para a criança. E, na verdade, quem precisa de orientação parental são os pais. Porque se eu não tiver um ajuste no meu ambiente, se eu não conseguir fazer com que esse lar se torne um lar seguro para essa criança, onde esse sistema nervoso dela se acalme e se sinta confiante, sabendo que esse pai e essa mãe estão ali para cuidar e não para amedrontar, ela já começa a ter uma melhora nesse comportamento. Então,
Por isso que é tão importante os pais buscarem conhecimento para se reeducarem, aprender novas formas de agir, que sejam mais respeitosas, né, mais empáticas, para que essa criança possa se desenvolver e se sentir segura nesse ambiente. Sim, e eu diria também os sintomas, né, porque quando a criança ela não é ouvida, não é atendida, emocionalmente, o que vai acontecer? Ela vai começar a mostrar, através do comportamento, da agressividade, da dificuldade na escola, enfim, mas ela também vai começar a demonstrar sintomas, né? E os sintomas podem ser depressivos, né? Às vezes a criança quer ficar mais no quarto, mas não faz tanto amizade com os amiguinhos. Os sintomas podem ser também da ordem da ansiedade, né? Essa criança ficar muito ansiosa, isso vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar a alimentação. Então, assim, estar atento aos sintomas, né? Aquilo que às vezes a criança não vai nem saber falar, não vai nem saber dizer, porque ela não sabe o nome. Né? Ela não vai dizer, olha, eu estou deprimida, ela né? Sente. Ela sente, ela demonstra através do comportamento, mas os pais que estão ali atentos, eles vão percebendo os sintomas. Aquela criança que gostava de fazer passeios, não gosta mais, aquela criança que tinha um apetite bom, já não tem mais. Então, são sintomas, né? No soma, no corpo mesmo, dando sinais de que alguma coisa na vida emocional não está bem. E a questão de famílias onde os pais são separados, por exemplo, né? Isso tem algum reflexo ou quando um ou outro pode cometer esse abuso emocional, né? Já que não estão dentro da mesma casa, não necessariamente o cônjuge fica sabendo. Isso acontece muito, a gente tem acompanhado o número de aumento de divórcios, né? Sim. Você quer falar? Sim, se os pais, apesar de separados, mantêm uma boa relação e entendem que essa criança vai continuar dependendo deles, né, das duas figuras ali, pai e mãe, ou que seja mãe e mãe em casais homossexuais, se esse casal que se separou conseguir manter uma linguagem única, minimamente para conduzir a criação dessa criança, vai ser muito bom, né? Mas aí a gente está falando de um ideal, que muitas vezes não acontece, né? Então, essa ruptura da separação, ela vai trazer impacto para a criança. O que a gente pensa, assim, o que eu costumo orientar no consultório se os pais vão se separar, que façam isso de forma consciente de que aquela criança continua sendo filho, de que aquela criança vai continuar precisando do apoio e que não é por 1 ano ou 2, é uma vida inteira. Né? Então tem que ter essa linguagem única, esse consenso na forma de criar. Vai na casa do papai, é mais ou menos as mesmas regras da casa da mamãe, porque se for uma coisa muito diferente, a criança vai ficar perdida. Thelma, quer complementar? É muito isso que ela falou realmente, porque eu falo que o que termina é relação homem-mulher. Porque a relação pai, filho e mãe, ela é eterna, ela não acaba, né? A gente sabe que nem sempre, como ela falou, é o ideal, né? Mas nem sempre é possível, porque as pessoas às vezes saem do casamento ferida e acabam atacando a mãe ou o filho e gera aquele problemão. E isso traumatiza profundamente, né? Muitas crianças entram em pânico, desespero, depressão por causa do divórcio. Porque a criança quer poder continuar amando o papai, quer poder continuar amando a mamãe. Então, os adultos devem tentar separar, né? O que é deles, de adulto, e o que é da criança. Exatamente. E autorizar a criança, né? O casal que se separa precisa autorizar a criança a continuar gostando do outro. Se ela está sob a guarda da mãe, então ela precisa continuar autorizando que aquela criança goste do papai. E vice-versa, se a criança está com o pai, autorizar que a criança... Isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser dito, isso precisa ser construído. Porque a criança, no ato de uma separação, ela fica cheia de muita culpa. A criança, até os 6 anos de idade, quando os pais se separam, ela não vai conseguir entender e imaginar que outra coisa a não ser ela seja
a causa da separação. Então, ela já vai ter que naturalmente lidar com isso, né? E se autoriza que, olha, você pode gostar do papai, você pode continuar gostando da mamãe, é uma boa pessoa, seu pai, a sua mãe, isso é muito importante, essa verbalização, né? E esse reforço de que a criança continue mantendo os laços. E aí, claro que o trabalho vai ser dos dois adultos, de tentar igualar essa linguagem e tentar manter uma mínima coerência naquilo que eles entendem como criação. Agora, um outro problema quando a gente fala sobre crianças, adolescentes e jovens, principalmente hoje em dia, é a questão de exposição às telas, né? Quanto que as telas viraram refúgios aí para essas crianças e para os pais também, né? Porque é uma forma, é a nova chupeta, digamos assim. Exatamente, eu falo sobre isso no meu novo livro. Depois eu quero até... Posso mostrar agora meu livro? Claro, sem dúvida. Revolucione a relação com seus filhos em 21 dias. Aqui eu trago um capítulo sobre vício em telas, né? Explicando, trago dados científicos e trago também dicas para tirar os filhos das telas. É um grande problema porque acaba que fica todo mundo presente fisicamente e ausente emocionalmente. Então, muitos pais dão a tela para a criança como uma chupeta. Chorou? Ai, toma a tela. Tá com raiva? Toma a tela. Aqui tem várias consequências, né? Primeiro é o vício que a criança desenvolve em ficar tanto tempo na tela, porque ativa o sistema de recompensa, né? Produção de dopamina, que é ligada a vício, assim como o vício em álcool, em drogas, é o mesmo sistema que é ativado. Só que uma criança que está com todos os processos cognitivos em desenvolvimento, ela pode ter atraso de fala, dificuldade de lidar com as emoções, de autorregulação, ela pode ficar muito agressiva em casa, na escola, dificuldade de foco. A criança que fica muito na tela também, ela acaba não fazendo exercício, não andando tanto, não fazendo ginástica. Quando você fala, vamos para a piscina? Ah, não, quero ficar aqui vendo meu desenho. Vamos jogar bola? Não, ela prefere a tela a qualquer outra atividade, né? Então, são vários problemas que começam a surgir por conta desse vício. E qual é a grande raiz disso? É a falta de disponibilidade emocional dos pais. Ao não conseguirem lidar com a demanda emocional de uma criança, e por conta da sobrecarga, né, seja com a família, seja no trabalho, é mais cômodo dar a tela. Claro, tirar 100% não vai ser possível, porque a gente vive num mundo tecnológico, a criança, né, pode usar, não tem problema, mas tem que ter um limite. E os pais precisam acompanhar o uso dessa tela. Tem aplicativos hoje que você já consegue limitar o que a criança está assistindo e o tempo de tela. Então, é muito recomendável que os pais usem esses aplicativos de controle parental e que tenham momentos do dia para fazer esporte, para ter um tempo em família, seja para fazer uma refeição juntos, né? Fazer um jantar, sentar à mesa juntos. Isso é muito importante para a saúde mental de todos, inclusive do pai e da mãe também. Porque os adultos também estão viciados, né? Não é somente as crianças. Sim. E acho que a gente pode comparar essa vivência de uma criança já tão cedo com as telas com o mito da caverna. Né, que é aquela condição em que as pessoas estão ali dentro, presas numa situação, vendo imagens projetadas, que são sombras, que vêm lá do mundo externo, mas elas acreditam que aquilo é a realidade. E o que a gente está formando nessas crianças, psiquicamente falando, de noção de realidade. Quando elas crescem, quando elas estão desde muito cedo acessando telas e acessando realidade que é virtual e que não é realidade do mundo, do nosso mundo. Sensacional essa fala, porque é exatamente isso. A criança que fica muito dentro da tela, primeiro, ela se torna extremamente imediatista. Sim, ela não consegue esperar nada. Porque na tela é assim, você aperta um botão, exatamente. No joguinho o negócio pula, né? A comida chega pronta. Então, ela, quando vem para a realidade, ela fica extremamente frustrada. Sim. Frustrada porque as coisas não são perfeitas, como ela vê lá dentro do jogo ou do desenho animado, ou porque as pessoas são humanas, né, e não vão atender tudo que ela quer na hora que ela quer. Gera uma distorção muito grande entre o que é o mundo tecnológico ali dentro de um celular e o que é o mundo real. Porque a criança, ela não tem repertório de vida como um adulto para identificar, não, isso aqui é uma ilusão, isso não é real, isso é. Sim. Ela está em construção. Então, ao não ter esse repertório do que é uma vida, né? Quanto tempo leva para fazer um bebê? Quanto tempo leva para construir uma casa? Quanto tempo leva para eu aprender a escrever? Para uma comida ficar pronta. Exato, para uma comida ficar pronta. Então,
ao não ter essa percepção, ela se torna intolerante, ela começa a ficar frustrada, com muita raiva, baixa tolerância mesmo, né, para os processos naturais da vida, de aprendizado. Porque ela cresce entendendo uma realidade paralela ali, através das telas, né? Então, muitas vezes tendo uma ideia de que, de objetivos muito perfeitos, muito... É interessante porque a gente na clínica, a gente se depara com isso e muitas vezes a gente tem que tentar acordar um paciente adulto já e mostrar, olha, isso que você está vendo é dentro de uma caverna, você está vendo uma imagem projetada, você está vendo uma sombra. A vida real não é assim. É verdade. E tem um exemplo prático para te falar sobre isso. Uma vez uma mãe veio falar comigo que a filha queria entrar na ginástica olímpica e que ela se esforçou muito e colocou a filha na ginástica olímpica. E depois de um mês ela quis sair, porque ela não conseguiu fazer tudo aquilo que ela via as meninas fazendo na tela. Sim. Até ela entender, né, que para que ela conseguir aquilo, ela tem que treinar muitos anos, né? Você vê, ela não tolerou a frustração, chorou para entrar e depois chorou para sair. Então isso é uma das coisas que acontecem quando você vive muito só ali na tela e quando vem para a realidade a criança não tolera a construção de habilidades importantes que ela vai ter que desenvolver, seja para ficar bom no esporte, seja para aprender matemática, seja para aprender um novo idioma, tudo que envolva o esforço dela, né? E a gente volta a falar na questão da frustração, né? E a gente tem um outro índice muito alarmante quando a gente fala de crianças e adolescentes, que é o aumento do suicídio, que tem aumentado muito, inclusive até em função do bullying, do cyberbullying, dessas informações que tem na Deep Web, né, que infelizmente essas crianças já conseguem acessar, até mesmo por conta dessa exposição às telas tão precoce, né? Agora, quanto é a relação dessa frustração mal trabalhada, né, e uma das causas é essa diferença entre o mundo tecnológico, o mundo virtual e o mundo real, e o que isso se reverte, porque essa criança, ela não, esse adolescente que comete o suicídio, vocês acreditam que ele tem noção da consequência disso, assim como um adulto, por exemplo? Na verdade, o adolescente, principalmente aquele que já é fruto dessa geração do quarto, né? A geração do quarto, que acabou ficando presa na tecnologia, as redes sociais têm esse agravante, né? Quando a gente olha redes sociais, ele começa a ir para lá e se comparar com amigo, com amiga, porque todo mundo é perfeito, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo pode tudo, todo mundo sorri, porque ninguém vai ficar postando as coisas ruins na internet. Então cria-se um ideal, uma idealização sobre a vida e que ele sente o quê? Meu Deus, eu nunca consigo alcançar essa perfeição, né? Por que só eu não sou feliz? Por que só eu não sou tão bonito assim? Por que só eu... E essa solidão, que muitas vezes ele sente sozinho, sem o apoio desse pai, dessa mãe, que às vezes não está nem consciente do que está acontecendo, devido ao grande distanciamento que se instalou nessa família, por conta das telas, inclusive. Então, não existe mais aquela conexão, não existe mais a conversa. E o adolescente naturalmente se afasta do pai e da mãe para querer, né, ir para o mundo, conhecer amigos. E muitos desses amigos existem só no mundo virtual. Então, a solidão, somado à autoimagem negativa, né, essa distorção da realidade, leva muitos adolescentes à depressão. E tantos pais não sabem que os filhos estão em depressão. Por isso que um daqueles sintomas, né, que a gente estava falando aqui, é quando um pai e uma mãe vê que um adolescente ou uma criança está muito no quarto, já não quer sair, não encontra prazer em nada, vive triste, não tem amigos, nunca sai, é um ponto de alerta para procurar ajuda psicológica, porque essa criança, esse adolescente pode estar vivendo uma depressão, pode estar tendo ideações suicidas e ninguém está vendo. E então é urgente, né? Você que está aí no consultório, Sim. Você deve ter ver isso de frente, né? Sim, sim. E está muito relacionado o suicídio com o abuso emocional. Que muitas vezes a criança não está sabendo nomear, o adolescente não está sabendo nomear, não sabe como sair disso e vivencia uma dor emocional terrível e tem a impressão de que tirar a própria vida é a única solução para aliviar aquele sofrimento. Né? Então está muito relacionado. Ambientes mais amorosos, mais afetivos, mais coerentes deixam menos margem para o suicídio.
E quando a gente fala sobre toda essa questão, importante, nós estamos numa casa legislativa, importante a gente falar sobre o apoio de políticas públicas também que embasem toda essa situação, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Infantil, né? E aí não só física, mas emocional também. É um novo momento da política, né? Assim como é um novo momento da sociedade de ter esse olhar para essas questões, porque antigamente era o quem ama, quem bate ama porque educa, né? E aí de repente é uma nova era, né? Sim. Qual a importância de ter um olhar da política voltado para essa questão também? Então, fundamental, porque a criança passou a ser vista desde muito pouco tempo para cá. Né? Há 100 anos atrás, uma criança não era vista, não era considerada nos afetos, nas emoções. Hoje ela já é muito mais considerada dentro do ambiente familiar e na própria sociedade. Então, importante, porque hoje os casos de violência, né, de possíveis violências emocionais, a criança e adolescente, eles são atendidos em delegacias da mulher. E esse projeto de criação de delegacia para a defesa da criança e do adolescente, especificamente, oferecendo uma escuta muito mais especializada para esse tipo de sofrimento, é fundamental. É fundamental. E quanto mais divulgar isso, quanto mais informação tanto a criança quanto o adolescente puder ter, é muito importante e previne bastante. Thelma. É verdade, é muito novo isso de a gente conseguir olhar para a criança como criança, né? Antigamente, não, a criança era um mini adulto. As pessoas achavam, não, é igual um adulto pequeno. Pensa, raciocina, né? Então, você olha e fala, nossa, que criança terrível. E começa a demonizar a criança como se ela fosse um adulto né, problemático. E não é. Então, hoje a ciência já avançou e já mostrou a diferença, né, dos cérebros, a diferença no controle de impulso, das emoções e tudo mais. Então, escolas, por exemplo, né, as creches que recebem essas crianças tão cedo, os professores serem treinados com esse olhar para identificar um abuso, para poder fazer denúncias, né, caso essa criança esteja sofrendo. Infelizmente, os maiores abusadores estão dentro da família dessa criança. Então, muitas vezes, a única chance que essa criança vai ter de se salvar, seja de um abuso sexual, emocional ou físico, é através da escola, da creche, daquele cuidador que está ali o dia todo com ela. E também ter esse olhar para o desenvolvimento da criança, porque às vezes também aquele é o único momento onde a criança vai receber um afeto, um colo, né? A gente sabe que infelizmente nem todas as pessoas conseguem ter acesso aos recursos que uma criança realmente precisa. Às vezes a pessoa está trabalhando para lutar, para viver, né, para ter o básico, para conseguir suprir as suas necessidades físicas. E esse adulto está realmente indisponível emocionalmente por questões de sobrevivência. Então, às vezes na escola, né, esse cuidador que está ali é o único momento do dia onde a criança vai realmente ter um colo, ter um afeto. Então, políticas públicas que olhem para o desenvolvimento da criança, para o cuidado da saúde mental dos pais é fundamental. Esses pais também precisam de suporte, precisam de educação parental, né? Eles precisam ter acesso a esse conhecimento que hoje ainda chega a poucos, né, da nossa sociedade. Sim. E a criança ter acesso a um número de telefone de uma delegacia que ela possa entrar em contato se ela se sente abusada, né? Um adolescente ter um contato, um número de telefone, isso divulgada é muito importante. Vera, Thelma, agradeço demais a presença de vocês aqui hoje, esse bate-papo, todos os esclarecimentos. E nós agradecemos também a sua companhia que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet. A gente se vê ao longo da programação.